Bem-vindo ao nosso curso de licenciamento ambiental ao ISG para analistas ambientais, analistas ISG, analistas de sustentabilidade. Você que pleiteia essa vaga aí no mercado de analista ISG, analista ambiental, nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Você que está aí querendo entrar no mercado, você que está aí buscando essa colocação. Então, vamos entender por que é tão importante começar pelo licenciamento ambiental. Lembrando que todas essas vagas que nós temos hoje, vagas relacionadas ao ISG, essa sigla, né, que nós vamos discutir ao longo do nosso curso, a Environment, Social and Governance, né, que é o ambiental, social e governança, nós vamos ter nos próximos módulos uma discussão boa, né, sobre essa questão do ISG, mas começar pelo licenciamento ambiental é algo de extrema importância, porque todas essas vagas que nós temos hoje de ISG e sustentabilidade para analistas, né, são vagas de analista ambiental com upgrade em ISG. Então, o mercado de trabalho ambiental, as empresas que precisam de analistas ambientais, elas não criaram novas vagas, elas não criaram novos postos de trabalho. Elas simplesmente fizeram um upgrade, né, no analista ambiental para analista ISG, analista de sustentabilidade. Então, além das funções básicas do acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental e gestão ambiental dentro do empreendimento, dentro da empresa, da corporação, este analista também vai trabalhar com os fundamentos, as questões aí relacionadas ao ISG, sendo que o ambiental já está incluso, e nós vamos ver como esse conhecimento de licenciamento ambiental vai trazer para você, certo, um diferencial para que você trabalhe este licenciamento ao ISG como analista ambiental, analista ISG e de sustentabilidade, né? Então, nós vamos começar aqui com o módulo 1, esse módulo 1 que nós vamos falar basicamente do licenciamento ambiental e relacionado com a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. Então, nós vamos compartilhar a nossa tela aqui. Vamos compartilhar a tela. E pronto. Compartilhando aqui a tela, aqui o módulo 1, licenciamento ambiental como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81. Né? Então, falando aqui um pouco do licenciamento ambiental, primeiro que o licenciamento ambiental ele não é um documento cartorial, né? Eu prefiro falar até sem compartilhar a tela aqui para que você possa olhar bem para mim e eu explicar isto, porque assim, eu vejo muitos técnicos de órgão ambiental e pessoas ligadas como analista ambiental de empresas e os próprios empreendedores entendendo que o licenciamento ambiental ele é um processo cartorial, como se você fosse no cartório, né, emitir uma licença ambiental, ou como se fosse lá na prefeitura, emitir um alvará de funcionamento. Mas o licenciamento ambiental, ele é muito mais do que isso, porque o licenciamento ambiental, ele avalia todos os processos de impactos ambientais negativos e positivos, claro, sobre os recursos ambientais, os recursos naturais, e ver como é que este empreendimento, esta atividade, pode desenvolver, né, de uma forma sustentável, utilizando esses recursos ambientais, esses recursos naturais, de uma forma que não
degrade, né, tanto, né, ou seja, que tenha uma certa degradação mínima através de mitigação desses impactos ambientais negativos, né? Ou seja, para encurtar a nossa conversa aqui, né, em relação a esse processo, é a gente ter uma avaliação concreta daquela atividade, daquele empreendimento, naquele espaço, utilizando os recursos ambientais, os recursos naturais, impactando o mínimo possível. Então, isto é o licenciamento ambiental, e é por isso que o analista ambiental, né, com esse upgrade do ISG, ele precisa conhecer bastante sobre o licenciamento. Por quê? Porque todas as empresas que são classificadas como potencialmente poluidoras, que têm uma atividade potencialmente poluidora, ela vai ser uma empresa que necessita de um licenciamento ambiental. Ela é uma atividade que necessita de um licenciamento ambiental. Todos os empreendimentos e atividades que contratam um analista ambiental, é claro que ele precisa de um analista ambiental que conheça dos trâmites do licenciamento ambiental e da importância do licenciamento ambiental. Então é por isso que nós vamos discutir aqui, né, a importância desse licenciamento nesse módulo 1, para no módulo 2, módulo 3, a gente falar sobre as fases do licenciamento, as competências do licenciamento ambiental, a gente entender mais, aprofundar mais um pouco sobre o licenciamento. Mas vamos compartilhar novamente a nossa tela. Então vamos lá. O licenciamento ambiental como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, né? A Lei 6938 de 81. Essa é a Lei 6938 de 81, certo? E nós temos aqui, certo? O nosso artigo 9º. É o artigo 9º da Política Nacional de Meio Ambiente. Essa é a primeira lei que define uma política ambiental em nosso país. E nessa política ambiental do nosso país, nós temos aí a importância do processo de licenciamento. Então, a gente vê aqui, ó, são instrumentos da política nacional de meio ambiente. Então, o licenciamento ambiental, ele é um instrumento da política nacional de meio ambiente. E é claro que, em conjunto com o licenciamento ambiental, nós temos outros instrumentos importantes que vão complementar o processo de licenciamento. Então, nós temos aqui a avaliação de impactos ambientais é um instrumento da política nacional de meio ambiente, né? Então, aqui a avaliação de impactos ambientais, um instrumento da política nacional de meio ambiente, que nós vamos entender que são impactos ambientais relacionados aos recursos ambientais, aos recursos naturais, o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Então, todas as atividades classificadas como potencialmente poluidoras, que nós vamos ver em outro módulo seguinte, falando sobre tal situação, mas qualquer atividade que seja classificada como de degradação ambiental, de possível degradação ambiental, ela vai precisar do licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental, ele não é uma atividade cartorial. O licenciamento ambiental, ele é um instrumento de grande importância para definir, certo? Como este empreendimento, como esta atividade vai desenvolver de forma sustentável com o meio ambiente. E este é o papel do analista ambiental. É claro que mas o licenciamento ambiental, o analista ambiental, o analista ISG dentro da empresa, ele não vai fazer em si o licenciamento ambiental, mas ele vai supervisionar.
Então, esse licenciamento ambiental pode ser executado por uma empresa consultora, uma empresa, porque vai ter que ter estudos ambientais, né? Então, a gente vai ver que pode ter estudos mais complexos, inclusive, que exigem uma equipe multidisciplinar para fazer o licenciamento ambiental, mas o analista ambiental desta empresa vai precisar supervisionar todo esse processo e entender do processo de licenciamento ambiental é um plus, é um grande plus e, aliás, é uma necessidade, né, para a profissão. Então, nós temos aqui também, como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, né, os incentivos, olha aqui, ó, os incentivos à produção e à instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Então, isto tem a ver também com o processo de licenciamento ambiental, porque a melhoria da qualidade ambiental, ela vai estar sempre atrelada ao processo de licenciamento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, né? Tratamento de efluentes, tratamento dos esgotos, né? Industriais, domésticos. A gente sabe que, poxa, se eu falar, por exemplo, de tratamento de efluentes na década de 80, quando nós temos aí, né, a Política Nacional de Meio Ambiente, 81, e tratamento de efluentes, agora em 2023, é claro que nós temos um avanço tecnológico nesse processo. Então, muitas empresas tinham estações de tratamento de efluentes que se tornou inadequadas pela questão do tempo. Essa estação já está lá tratando e não ter as tecnologias que nós temos hoje. Então, esse avanço tecnológico, ele é importante no processo do licenciamento. E é claro que é importante para que o analista ambiental ele entenda que tem que estar atento sobre esses avanços tecnológicos que vão reduzir, ou seja, mitigar esses impactos ambientais, né, promovidos pela própria atividade, né, do empreendimento. Então, nós temos aqui também, né, como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, e isso também é bastante importante, que é o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. O que acontece, né? Hoje, essas atividades, né, poluidoras, atividades potencialmente poluidoras, ela tem que apresentar um cadastro técnico federal junto ao IBAMA. Então, essas empresas, todas, elas apresentam um cadastro técnico federal por ser uma empresa, um empreendimento, uma atividade potencialmente poluidor. Então, logicamente, né, que isso já está relacionado com o licenciamento ambiental. Ou seja, se a atividade ela é potencialmente poluidora, ela tem um cadastro técnico federal junto ao IBAMA e necessita de um processo de licenciamento ambiental, que é claro que isso vai depender das competências do licenciamento. O licenciamento ambiental ele pode ser federal, ele pode ser estadual, ele pode ser municipal, e nós vamos trabalhar e entender, porque o analista ambiental, o analista ESG, o analista de sustentabilidade, isto é o processo, vamos dizer assim, isso é o início de tudo, é o licenciamento ambiental. E até porque a gente vai ver ao longo dos módulos das nossas aulas que o licenciamento ambiental ele já contempla boa parte desse ESG. Ele já contempla boa parte, porque avaliação de impactos ambientais de fauna e flora, avaliação de impactos socioambientais, tudo isso tem a ver, né, com a questão do ESG. A gente não entra aí no processo de governança, que nós vamos explicar isso futuramente, mas a parte socioambiental, uma parte do socioambiental, né, porque não é todo socioambiental, mas uma parte do socioambiental,
e a parte ambiental em si, né, a parte de fauna e flora, recursos hídricos, né, atmosfera, tudo isso já também entra nas questões do ISG. Né? Então, a gente tem que entender, como profissional do meio ambiente, que o licenciamento ambiental é uma das etapas mais importantes, porque lá na própria licença nós teremos diversos condicionantes da licença ambiental, ou seja, que são critérios, né, que deverão ser atendidos ao longo da vigência do licenciamento ambiental e que o analista ambiental, que o analista ISG, ele vai ter que estar contemplando esse processo de licenciamento. Né? E, é claro, no Brasil nós temos órgãos ambientais mais exigentes, órgãos ambientais menos exigentes, mas, de qualquer forma, o licenciamento ambiental ele é uma etapa inicial, é uma etapa importante e que define muito a responsabilidade, né? A responsabilidade da empresa, da corporação, do empreendimento. Define bastante. A gente sabe que um mau licenciamento pode trazer prejuízos, não somente para os órgãos ambientais, que são os órgãos licenciadores, mas também para as empresas que estão sendo licenciadas e que depende, inclusive, de uma segurança jurídica, que vamos estar falando aí, né, nos próximos módulos também dessa segurança jurídica ambiental. Né? Então, isso aqui é uma introdução para que a gente entenda a importância do licenciamento ambiental, a importância de saber, né, que o licenciamento ambiental é de extrema importância para o empreendimento, a atividade, e que o analista, você como analista ambiental, como analista ISG, deve ficar atento para esse processo de licenciamento. E aí nós vamos, nas próximas aulas, discutir, né, essas etapas do licenciamento, o licenciamento ambiental em si, as competências, para que a gente entenda mais a fundo do processo.